Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, porque do céu e da terra, Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, todo ano, na festa de São Francisco de Assis, nós somos colocados diante do exemplo, da inspiração, dessa figura tão forte, tão significativa para nós, e que nos parece às vezes tão misteriosa. A época em que ele viveu, quando começou a descobrir a sua vocação, escutando o Espírito Santo dentro do seu coração, ele foi tido por muitos como louco, começando pelos da sua própria família, da sua própria casa. Exatamente como aconteceu com Jesus e como Jesus disse que aconteceria com todos aqueles que o seguissem. Em compreensão diante desse caminho, dessa nova vida, dessa nova criatura, que parece para nós tão misteriosa, mas que tem um princípio muito simples. Verdade, Francisco só tem uma coisa em mente, que guia tudo, que guia todas as suas opções, todo o seu estilo de vida, todos os passos que ele dá na sua vida. E isso que é muito simples, o que é Jesus Cristo. Tudo em São Francisco é ser discípulo de Jesus. É ler o Evangelho sem dizer muitos sim, mas, porém. Não, ler o Evangelho e escutar o Evangelho e entender que o Evangelho não é uma teoria para ser colocada em prática, mas é um dom, um presente que nós recebemos, que toda pessoa batizada leva dentro do coração. E que ela só precisa parar, escutar, reconhecer e acolher. Como São Francisco fez na sua vida, como todo jovem, ele desejava tudo aquilo que o mundo oferecia, podia oferecer, as riquezas, as honras, a glória, a fama. Tentou a carreira das armas, terminou preso, uma longa prisão em Perugia. Depois sai de lá, fica abalado, fica doente, entra numa enorme crise, uma crise de sentido da vida, uma crise de identidade, uma crise de vocação. E a partir dali ele começa a escutar o Evangelho, ouvir o Evangelho e principalmente ouvir o que o Evangelho fala no coração dele. Todos nós, irmãos e irmãs, na nossa vida, escutamos as palavras do Evangelho. De vez em quando a gente sente que alguém nos
cutuca, de certa forma, e nos diz: presta atenção, porque isso é para ti. A gente tem que ter muita atenção, muito respeito por essa voz interior que fala no nosso coração, porque é a voz suavíssima do Espírito Santo, que nos convida para uma nova liberdade, nos convida para entender a verdadeira e perfeita alegria do Evangelho. E foi escutando essa voz que Francisco começa a fazer coisas aparentemente loucas. Beija o leproso, dá suas roupas ao leproso, vende as roupas, os tecidos da loja do seu pai para ajudar os pobres. E assim ele vai por um caminho em que ele vai deixando tudo aquilo que ele era, todos os papéis e funções que se esperava dele naquele lugar, naquele tempo, naquela época, para escutar só o Espírito Santo e para se deixar guiar só pelo Evangelho. E é incrível como o Evangelho, ele é desconcertante, ele é, de certa forma, revolucionário para quem lê ele dessa maneira, para quem entra em contato com ele dessa forma. É Cristo que me chama, é Cristo que me fala, e é Cristo que eu vou seguir por todos os dias da minha vida. Esse, irmãos e irmãs, é o grande segredo, é a grande linha condutora da vida de São Francisco de Assis. É esse discípulo que não segue o mestre como quem segue alguém que está fora de nós, mas segue o mestre como alguém que reconhece ele dentro de si. Porque essa é a verdade, irmãos. Pelo batismo, a gente nunca tem que se cansar de dizer: pelo batismo, Cristo vive em mim e eu vivo nele. Eu sou membro, de forma misteriosa, do corpo de Cristo. E então, aquilo que acontece no meu coração, aquilo que vai sendo falado no meu interior e que eu aprendo a descobrir, discernir e entender que é o Espírito Santo, aquilo ali é a voz de Cristo ecoando e me tornando cada vez mais semelhante a Ele. E essa, irmãos e irmãs, é a vida de São Francisco, esse homem que em poucos anos de vida, morreu com 40 e poucos anos, arrastou toda uma multidão e causou um impacto tão forte, tão impressionante no mundo, na cultura, na sociedade. E não fez isso a partir de nenhuma ideologia. Quando Francisco escolhe a pobreza, né, e diz que se casou com a senhora pobreza, aquele casamento dele com a pobreza não é uma escolha ideológica, porque quando uma escolha ideológica, ela esconde a nossa vaidade, o nosso desejo de nos autoafirmar. Tinha na antiguidade grega aquele filósofo que vivia como um mendigo, né, Diógenes, que vivia dentro de um barril. E uma vez Sócrates, um outro filósofo, se encontrou com ele e disse para ele assim: através dos furos da tua roupa eu avisto, né, a tua vaidade. Era uma vaidade vestida de pobreza. Em Francisco não tem nada disso. Francisco quer seguir a Cristo o mais de perto possível. E por isso quer ir com a bagagem leve. Não quer que nada atrapalhe ele no caminho, para ele andar no passo de Jesus Cristo.
e por isso ele se despoja de tudo. E, irmãos e irmãs, isso não é só para a vida dele, isso é para a vida de todos nós. Todos nós temos que aprender a nos livrar de tudo aquilo que não nos deixa seguir Cristo mais de perto. Todos nós temos que examinar a nossa vida, as nossas coisas, e dizer: eu preciso disso, eu estou escravizado a isso, qual é a minha relação com essas coisas, com essas situações? Será que tudo isso não me deixa pesado, e de forma que eu ande devagar e não consiga seguir a Jesus Cristo de perto? Então, esse é o exame que a gente tem que fazer continuamente na nossa vida, não a partir de nenhuma teoria, não a partir de nenhuma ideologia, mas a partir do Cristo que vive em nós. E esse, irmãos e irmãs, é Francisco de Assis, esse santo que chocou o mundo no século XIII, quer dizer, 13 anos, 1200 e poucos anos após o nascimento de Jesus Cristo, e que só por viver o Evangelho foi considerado um louco, um revolucionário, uma pessoa que mudou o mundo, que mudou toda a vida e toda a cultura. E o que seria, irmãos e irmãs, do nosso povo cristão, se a gente começasse a se aproximar do Evangelho, da Palavra de Deus, do jeito que São Francisco se aproximou, dizendo: esse aqui sou eu, isso aqui sou eu, isso vive em mim. E isso aqui é a minha vida, é a minha felicidade, é a minha verdadeira liberdade. Peçamos, irmãos e irmãs, nós que somos como paróquia levados a contemplar esse santo, peçamos que ele nos dê um pouquinho dessa sede de verdadeira liberdade, de verdadeira alegria e de verdadeiro amor no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo.